Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Existe uma crença no mundo cristão que diz o seguinte, que algumas pessoas estão predestinadas a ser salvas, enquanto que outras estão predestinadas a serem perdidas. É isso o que a Bíblia diz? Se isso é assim, então por que é que Deus escolhe algumas pessoas para serem salvas e por que é que Ele então escolhe outras para serem perdidas? E se uma pessoa faz essa pergunta a essas que têm ou que dizem que essa é uma crença, então a resposta que recebem é a seguinte. Bem, ninguém deserve ser salvo. E por isso Deus demonstra a misericórdia a quem Ele queira demonstrar essa misericórdia. E por isso, se uma pessoa não recebe essa misericórdia, não temos nada a reclamar. Queridos irmãos, se Deus sabe o que eu vou decidir, porque está tudo predeterminado. Se Ele sabe que eu vou ser perdido, então, por que tentar? E, se Deus sabe que eu vou ser salvo, eu poderia decidir que tentarei isso no futuro. E por isso, não vale a pena me preocupar com isso agora. E uma pessoa pode então chegar à conclusão que não há livre arbítrio. Até uma pessoa também pode chegar à conclusão que, através desta doutrina, Deus não é justo. Queridos irmãos, o meu tema hoje, neste sermão, é para provar da Bíblia, que esta doutrina da predestinação, que diz que umas pessoas estão predestinadas para ser salvas ou estão predestinadas para ser perdidas, provar que essa doutrina da Bíblia não é válida. A verdade vos dará uma grande paz mental. A verdade vos dissipará de dores desnecessárias. A verdade vos dará conforto. E a verdade vos fará gratos, porque temos um Deus tão amoroso e tão cuidadoso para conosco, cheio de sabedoria e cheio de misericórdia. Queridos irmãos, este argumento é baseado no ensino falso que o futuro está predeterminado acerca da nossa salvação. Isso não é bíblico. E esta confusão é originada através das religiões falsas de Satanás. A Satanás tem o povo tão enlaçado com as suas mentiras e distorções que a luz da verdade de Deus não pode brilhar ou iluminar os corações das pessoas. Queridos irmãos, Satanás tem enganado o povo, que as pessoas ou estão salvas ou estão perdidas. E por isso,
muitos têm grande tristeza quando veem entes queridos a falecer, porque sabem que eles não vieram a conhecer o verdadeiro Cristo. Não vieram a dar a alma, entre aspas, a Cristo. E por isso têm esta grande tristeza. Mas, por exemplo, devemos de perguntar: o que é que se passa com os milhões de pessoas, milhões e bilhões de pessoas que estão ignorantes de Cristo? O que é que se pode dizer acerca das milhares, milhões de pessoas que morreram, que ainda eram bebés, que eram criancinhas, que não podiam ter feito uma decisão a obedecer a Deus? E o que dizer acerca daqueles que viveram, digamos assim, entre aspas, uma boa vida, que foram boas pessoas, mas que nunca aceitaram a Cristo? Sim, porque ninguém pode ser salvo exceto pelo nome de Cristo. Isso lemos em Atos, capítulo 4, versículo 10 a 12, tomar conhecimento, Atos 4, 10 a 12, tomar conhecimento de vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. E depois continua, no versículo 12, e não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Em nenhum outro profeta, em nenhuma outra pessoa. Só em Jesus Cristo. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, exceto Jesus Cristo, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome, nenhum outro profeta. Outras religiões dizem que um certo homem é um profeta e ele é a salvação. Queridos irmãos, se vamos manter a verdade da Bíblia, porque a Bíblia é verdade, pode-se provar se a Bíblia é verdade. A Bíblia é verdade. Se vamos manter essa verdade, vamos ver, de acordo com a Bíblia, que não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos, exceto por Jesus Cristo. Se as pessoas nem sequer conheceram Cristo, como é que podem ser salvos? Então essas pessoas, essas crianças que morreram sem conhecerem Cristo, essas pessoas que estavam ignorantes, estão perdidas? Estão perdidas? Sim, porque ao fim de contas nunca tiveram uma oportunidade de conhecer a Cristo. Talvez a pergunta então seja diferente. É este o único dia de salvação? É este o único dia de salvação? A resposta, queridos irmãos, é simplesmente que este período de tempo em que vivemos não é o período de tempo, não é a era em que Deus está a tentar salvar o mundo. Alguns de vós que são cristãos vão se perguntar, dizer, o que estás a dizer? Eu vou provar da Bíblia. Vou provar da Bíblia. Porque se assim fosse, Satanás estaria a ganhar esta batalha. Porque a maioria do mundo estão no caminho errado. Vocês basta olharem. O mundo está um desastre. Está uma confusão. É um desastre. É uma Babilónia.
e se de facto Deus está a tentar e a esforçar-se tudo para salvar o mundo, então Satanás está a ganhar de longe. Queridos irmãos, vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, o segundo epístola de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século, o Deus desta era, desta idade, deste mundo em que vivemos, cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo, que é o Deus desta era. O Deus desta era não é Jesus Cristo, não é o Deus Pai, não é o Senhor. O Deus desta era é Satanás. E ele cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por isso o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. E se Deus está a batalhar nisto, então ele está a perder a batalha. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos porque Deus o permite cegar o entendimento das pessoas. Ele só o faz porque tem autorização de Deus para o fazer. Tem a permissão, é permitido por Deus. E por isso ele engana o mundo todo, como leem no Apocalipse 12, versículo 9. Queridos irmãos, o que se passa é que Deus deu a Satanás 6 dias da semana milenial para ele fazer a obra dele. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E estes 6 dias, isto é, 6.000 anos, Satanás tem estado a trabalhar na terra, a fazer a sua obra, e Deus o permite de fazer isso. Mas o 7º dia está breve a vir. O 7º dia vem breve. Queridos irmãos, estamos a viver no tempo do fim? Sim, estamos a viver no tempo do fim. E o tempo do fim, sabemos que o homem já tem vivido aproximadamente quase 6.000 anos na Terra. O Adão e Eva. A história prova, à volta, quase 6.000 anos. Não sabemos exatamente quantos anos, mas é quase 6.000 anos. E por isso, estes 6.000 anos, estes 6 dias mileniais em que Satanás está a fazer a obra dele, estão quase a terminar. O 7º dia, que é o sábado, em que não fará nenhum trabalho, é o dia do Senhor. É o sábado do Senhor, em que Jesus Cristo vai reinar na terra por 1000 anos, que é o 7º dia milenial que Deus tem planeado. E por isso, queridos irmãos, vivemos na era, nestes 6.000 anos, vivemos na era em que Deus permite o domínio de Satanás na terra. E Satanás tem governado na terra debaixo da autorização de Deus, Pai. E por isso, não é a era em que Deus está a tentar salvar o mundo. E por isso, nem todos entendem a verdade de Deus durante esta era. Deixem-me pôr isto de outra maneira. Por que é que Jesus Cristo falou em parábolas? Porquê? Vejam, por exemplo, um dos exemplos, porque ele falou em parábolas, pode-se ver em outras escrituras, mas vamos dar um exemplo em Marcos,
capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Também há escrituras paralelas em Mateus 13 e em Lucas 8. Mas em Marcos, capítulo 4, diz assim no versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E o interrogaram, mas porquê que estás a falar em parábolas? E explica nestas parábolas. E ele respondeu, versículo 11, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. A vocês foi dado. Vocês foram chamados agora para entenderem o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, aos outros, tudo se ensina por meio de parábolas. Porquê? Para que, versículo 12, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendem. Para que não venham a converter-se. Para que não venham a converter-se. E haja perdão para eles. E por isso, para que não sejam perdoados. Por enquanto. Vamos ver isso, mais isso. Por isso, até que estas pessoas que viram o próprio Cristo, sim, estes viram o próprio Cristo, a maioria das pessoas, exceto aqueles poucos que Jesus Cristo lhes explicou as parábolas, a maioria deles não entenderam o que Jesus Cristo estava a dizer. Não lhes foi permitido entender a verdade. Queridos irmãos, não há injustiça com Deus. Mas aqui está uma ajuda para vocês entenderem o que se passa. Estas pessoas que não ouviam, que não entendiam, que não percebiam, não estava pré-determinado a eles para perceber e entender por enquanto. Não há injustiça com Deus. Não estavam pré-determinados para entenderem por enquanto. Vamos ver que vão entender no futuro. Vamos ver isso mais daqui a pouco. Eles não foram chamados durante esta era. Não foram chamados agora. Esta era não é o período de tempo em que Deus está a tentar salvar o mundo todo. E por isso, Satanás pode cegar as pessoas. E ele quer que você não entenda, para que a luz do Evangelho, isto é, da boa nova, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não entre nos corações das pessoas. E por isso Satanás não está a vencer uma luta. Ele não está numa luta entre Deus e Satanás. Ele só faz o que Deus lhe dá permissão, autorização de fazer. Ele só faz o que Deus permite. E Deus o permite para fazer isso por causa de um grande propósito. Para, de acordo com o seu plano, das coisas que serão feitas da maneira de Deus, durante o tempo que Deus declara de o fazer e de acordo com o seu plano. Por isso, Satanás governa nestes primeiros 6 dias mileniais. E depois vem o sábado milenial.
Então Cristo e os santos vão reinar nesse sábado, nesse dia de sábado de 1000 anos. Vejam comigo, se faz favor, em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. E diz assim no versículo 1 a 6. E vi um novo céu e nova terra. E pôs o primeiro céu, a primeira terra, Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Ele está livre. Deus permite a ele estar livre nestes 1000 anos para cegar, nestes 6000 anos, que estamos agora a chegar ao fim. Estamos perto do tempo do fim. Nestes 6000 anos, Satanás tem sido permitido enganar, cegar o povo. Ao fim deste tempo, do tempo do fim, um anjo vem e diz assim, e tem a chave do abismo e uma grande corrente. E então leva Satanás, o diabo, a antiga serpente, e o prende por 1000 anos. Isto é, no 7º dia milenial do plano de Deus, de 7000 anos. No 7º, no último, no sábado milenial, por 1000 anos, vai o prender. Versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações. Não vai fazer a sua obra durante este sábado milenial de 1000 anos. Para que não enganasse as nações até se completarem os 1000 anos, até completar este 7º dia, o sábado. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentados aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam marca na fronte, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante esse milénio. Durante esses 1000 anos. Vê-se aqui as pessoas, os santos, que são ressuscitados e que vivem e reinam com Cristo durante esses 1000 anos, que é esse sábado milenial, nesta semana de 7 dias, que Deus deu para esta criação espiritual que estamos a ver aqui. Os restantes dos mortos, aqui está o ponto, os restantes dos mortos não reviveram, não foram ressuscitados, até que se completassem os 1000 anos. Vê-se que houve uma primeira ressurreição ao início do milénio, ao início deste 7 dia milenial, e depois houve uma segunda ressurreição ao fim do 7º dia milenial, ao fim dos 1000 anos. Queridos irmãos, o resto, diz aqui, os restantes dos mortos não reviveram até se completassem os 1000 anos. Quem são os restos dos mortos? São gentios e judeus e israelitas. São os milhares de pessoas que nunca vieram a conhecer Jesus Cristo. Milhões, bilhões de pessoas serão ressuscitados ao mesmo tempo no dia do juízo a vir. Vejam comigo, se faz favor, em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Vamos ler versículo 20. Mateus 11, versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída!
Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, isto é, em cidades gentias que, digamos assim, eram vizinhos e que tinham existido nos anos anteriores, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. No dia do juízo vão estar vocês e os do Tiro e do Sidom juntos e vai haver menos rigor. Vai haver um julgamento e vai haver menos rigor. Não é uma condenação. Continuando então no versículo 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até aos céus, descerá até ao Hades, porque se em Sodoma se tivessem operados os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia 2. Então Deus é justo, porque Sodoma não teve este conhecimento. Onde é que está a justiça de Deus? Digo-vos, porém, aqui está a justiça, que menos rigor haverá no dia do juízo, neste dia de julgamento, para com a terra de Sodoma do que para contigo. Estão a ver o que está a dizer aqui? Vejam também no capítulo 12, 41 e 42. Mateus 12, 41 e 42, diz assim: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração. Ninivitas, os de Nínive, se levantarão, isto é, serão ressuscitados no dia do juízo. Como lemos no Apocalipse 20, é depois do milénio que o resto serão ressuscitados, no que nós chamamos, digamos, a segunda ressurreição. Diz assim: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui há quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará, será ressuscitada no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Este dia de juízo é uma coisa que precisamos de entender bem. Porque vemos que estas pessoas vão ser todas ressuscitadas ao mesmo tempo. E estamos a ver aqui que hoje não é o único dia. Esta era não é a única era de salvação. Mas vai haver uma era de salvação durante o dia de juízo. O dia de juízo é um dia em que é um período de tempo em que vai haver um julgamento. O processo do julgamento, do juízo. Este processo de julgamento envolve uma probação, um período de terem conhecimento, de virem a conhecer, de se poderem arrepender, de poderem mudar e de poder serem batizados e de poderem receber o Espírito Santo de Deus e depois de manterem fiéis até poderem ser provados como fiéis ao fim desse período, dia de juízo. E todos estarão ali ao mesmo tempo. Estarão ali as pessoas do Tiro e de Sidom, estarão ali as pessoas de Sodoma, do tempo de Abraão, estarão aí a rainha do sul, do tempo de Salomão, estarão aí os ninivitas, do tempo de Jona, do tempo dos profetas. Todas as gerações vão estar juntas. Vejamos então este período descrito na profecia de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37.
diz aqui: veio sobre mim a mão do Senhor, 37, versículo 1, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E podem ler isto quando tiverem tempo, esta história toda, mas vê-se, então, o Ezequiel foi levado, digamos assim, numa visão, num vale que estava cheio de ossos. E viu estas pessoas, digamos assim, pessoas mortas, todas mortas. Milhares de pessoas mortas. E então perguntou, estes vão viver ou não viver? E ele disse, eu não sei, mas tu, Senhor, sabes. Então o Senhor me diz. Então vejam, então, no versículo 6, diz assim o Senhor: versículo 5, eis que farei entrar o Espírito, isto é o Espírito do homem, isto é, o que faz o homem, o cérebro do homem ficar uma mente. Isso descrevi claramente nos sermãos atrás, umas semanas atrás, claramente o que é o Espírito do homem. E por isso assim diz o Senhor, a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito. Está claro, é o Espírito do homem. Isto é a capacidade que faz com que o cérebro se torne uma mente, que o homem seja um homem, tenha capacidades de pensar como um homem. Em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós. Isto é carne, está a falar de tendões, coisas de carne. Farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei a pele, vou ter pele nova. Estes ossos vão ser ressuscitados fisicamente. Vão ser ressuscitados fisicamente. E porém em vós o Espírito. Isto é o Espírito do homem. A capacidade de poderem pensar como homem. E vivereis. E vão saber que eu sou o Senhor. Como é que sabem que vou ser o Senhor? Porque vai ser pregado, vão ser ensinados, vai haver um ensinamento, uma pregação. Vejam que isto é o mundo todo que viveu. Milhões e milhões, bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. E vão ser ressuscitadas ao mesmo tempo, como vimos do Tiro, de Sidom e da Rainha do Sul, e os ninivitas, e os que viveram no tempo de Cristo, e os milhares de pessoas que foram crianças e que nunca conheceram Cristo, que nunca saberam quem é o Senhor. E sabereis que sou o Senhor. Vão ser educados no caminho de salvação. Então continuem também no versículo 9. Diz assim: então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, descreveu o que vai acontecer e agora está aqui a descrever como acontece. Então profetizei, como ele me ordenaram. E o Espírito, isto é o Espírito do homem, no homem, entrou neles. Assopra, como está a falar, assopra. É como quando o primeiro Adão e a Eva foram criados. Deus assoprou o Espírito para dentro e então eles ficaram um ser vivente. Ficaram uma alma vivente. Então, profetizou, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé. São ressuscitados, estão a viver uma vida física. Um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. A profecia aqui está a explicar que é toda a casa de Israel. Mas como vimos em Mateus 11 e 12, que ao mesmo tempo que a casa de Israel é ressuscitada, também os gentios, como o Sidom e os ninivitas e a Rainha do Sul e o Tiro e o Sodoma, vão todos ser ressuscitados ao mesmo tempo. E diz assim, estes ossos são toda a casa de Israel e todos os outros gentios, todos ao mesmo tempo. Eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estas pessoas ressuscitadas estão a dizer, não temos esperança nenhuma. Não temos esperança nenhuma. Estamos de todo exterminados. Perdemos isto, não temos esperança.
Portanto, profetiza, diz-lhes, assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e farei sair dela ao povo meu e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor. Vão ter conhecimento de quem é o Deus. Vão ser educados na verdade de Deus. Quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela ao meu povo. Vão então ter uma esperança que não tinham. Vão ter uma esperança porque não foram chamados nesta era, não foram predeterminados nesta era a saber a verdade, mas vão saber mais tarde. Esta é a predeterminação, é a predestinação que Deus predestinou a certas pessoas saberem a verdade antes e outras saberem a verdade mais tarde. E diz assim, porém em vós o meu espírito. Sim, depois de virem-se conhecer o Senhor, porque disse no versículo 13, sabereis que sou o Senhor, então depois se arrependem, depois têm fé em Cristo, são batizados, e então, diz Deus, vai pôr em eles o Espírito de Deus. E vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Vemos aqui um tempo de juízo. Um tempo, o dia do juízo, que vai ser um período de um certo número de anos, para eles poderem arrepender, poderem batizar e poderem vencer as fraquezas da carne e demonstrar que são fiéis até ao fim. Nós, como cristãos verdadeiros, somos chamados agora. Vejam comigo em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 24 a 29. Diz assim, mas para os que foram chamados, se nós fomos chamados agora, foi predeterminado por Deus agora para sermos chamados agora. Os outros vão ser chamados mais tarde. Mas para os que foram chamados, para os que foi predeterminado para serem chamados agora, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. E continuando no versículo 26. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, isto é, o vosso convite a que vocês foram convocados, foram convidados. Reparai, pois, a vossa vocação, o vosso convite, a vossa chamada. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu, predeterminou, predestinou alguns a serem chamados agora. Escolheu aquelas que para o mundo não valem nada, porque diz assim, que são loucos para o mundo, para envergonhar os sábados. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus decidiu chamar certas pessoas que o mundo pensa que não valem nada. Mas Deus viu nessas pessoas uma grande capacidade. Queridos irmãos, isto é parte do plano de salvação de Deus. E isso é o que os dias santos de Deus nos ensinam. E temos este guia de estudo que vocês podem encomendar ou pedir ou baixar da internet para entenderem melhor o significado do plano de salvação de Deus. Porque os dias santos de Deus, que o mundo não observa, porquê? Porque Satanás está a cegar as pessoas, por isso não observam os dias santos de Deus, observam dias santos pagãos. E por isso não entendem a verdade. Mas no milénio e no dia do juízo vão observar estes dias santos porque têm um significado de ensino do plano de salvação de Deus.
E nós que fomos chamados agora, somos os que somos predestinados a ser chamados primeiro. Os outros serão chamados mais tarde, no dia do juízo. Vejam, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Entende o que está a dizer? A ocasião de que o juízo, o dia de juízo chegou aos membros da Igreja de Deus. Os membros da Igreja de Deus estão no dia de juízo agora. Para eles, já receberam o Espírito Santo e estão agora a ter uma oportunidade de exercer arbítrio livre e de vencer. Têm esta oportunidade de escolha de vencer e têm o arbítrio livre de vencer. Nós temos arbítrio livre, irmãos. Mas nós estamos a ser julgados hoje porque somos membros da Igreja. O nosso julgamento não vai ser no dia de juízo. Os outros de fora que não foram ainda chamados vão ser chamados no dia de juízo e o julgamento deles vai ser no dia de juízo, durante esse período que vivem no dia de juízo, como nós. O julgamento é neste período que vivemos agora, nesta era. Nós somos poucos, são poucos os que Deus determinou para serem julgados agora. Queridos irmãos, algumas pessoas são chamadas agora. Diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Em comparando com o mundo inteiro, esses muitos que são chamados, relativamente, são poucos. Mas entre os que são escolhidos, são muitos. Muitas pessoas começam a entender esta verdade, mas não respondem. E não são escolhidas. Mas alguns foram predestinados a serem chamados agora, primeiro. Para serem julgados, primeiro. Para qualificarem-se para se reinar com Cristo, primeiro. E por isso nós temos que agora exercer o arbítrio livre para obedecermos, para sermos fiéis até ao fim, para perseverarmos, para que possamos viver a vida eterna, isto é, para que possamos vir a ser salvos. O ponto é o seguinte, queridos irmãos, é que o Evangelho é pregado hoje em dia não para salvar o mundo inteiro. O Evangelho é pregado hoje em dia como um testemunho ao mundo. Não é para salvar o mundo, vai ser pregado para salvar o mundo quando Jesus Cristo vier. Mas hoje é pregado como um testemunho ao mundo. Vejam, em Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. Mateus 24, 14, que diz assim: e será pregado este evangelho do reino de Deus, esta boa nova do reino de Deus. Isto é o que nós estamos a fazer, a nossa missão na Igreja de Deus. Na Igreja de Deus Unida, a nossa missão é de pregar o evangelho do reino de Deus a todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Isto é a nossa missão, queridos irmãos, para testemunho a todas as nações. E depois, como diz aqui, então virá o fim. Então virá o fim desta era, e então começa a nova era do reino de Cristo. Depois disso, do Evangelho do Reino de Deus ser pregado à volta do mundo como um testemunho. Depois vem o reino de Jesus Cristo. Perdão. Para então chamar a humanidade inteira para julgar o mundo todo. Queridos irmãos, todo o Israel tem sido cegado. Não tem tido os olhos abertos para entender a verdade.
Um capítulo que explica isto em grande detalhe, que vocês podem estudar em mais detalhe depois, é em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 1 diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Terá Deus porventura rejeitado os israelitas? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. E depois continua. Um bocadinho mais tarde, vejam comigo, no versículo 7. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Aqueles que foram chamados, aqueles que foram eleitos para ser chamados, aqueles que foram predeterminados e predestinados para serem chamados agora, esses alcançaram. E os mais, o resto, os outros, que não foram predestinados a serem chamados agora, foram endurecidos. Por isso, queridos irmãos, os outros vão aprender mais tarde. Foram endurecidos. Queridos irmãos, vejamos também no versículo 25 e 27 e 26. Diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Veem, queridos irmãos, que o Israel foi endurecido. Foi permitido a ser cegado por Satanás. Para a plenitude dos gentios entrar, não só israelitas, mas gentios entrarem, para serem chamados até ao fim desta era. Depois, quando Jesus Cristo vier reinar, quando houver este período de ter completado, o período dos gentios ter sido completado, todo Israel será salvo. Isto é, não só Israel, Deus não é discriminatório a uns e não aos outros, todo Israel, e imediatamente diz também, por isso, por consequência, que é todo o mundo será salvo. Todo o mundo será salvo. Queridos irmãos, vemos aqui a grande misericórdia de Deus, que hoje alguns são chamados. Os outros serão chamados quando for o tempo deles, a era deles. Os que viveram, que morreram, serão ressuscitados na segunda ressurreição, no dia do juízo, e então vai-lhes ser dado a oportunidade para ser salvos. Vai-lhes ser dado a única chance que tiveram, porque não tiveram nenhuma chance hoje, porque os corações deles está endurecido. Então será a oportunidade deles fazerem a escolha de obedecerem e de viverem da maneira correta. Então, por que é que Deus fez isto? Por que é que Deus chama a nós hoje? Por quê? Somos melhores que os outros? Não. Não é que somos melhores. Duas razões. Uma é porque é que nós, e a segunda é para qual propósito. Primeiro, porque é que nós? Ele chamou a nós porque Ele conhece-nos e sabe que nós teremos a força suficiente para crescermos debaixo destes stresses, destas dificuldades, e por isso Ele sabe que nós temos a possibilidade de vencer. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para os outros. E para os outros Ele decidiu que não será para o melhor, para o bem deles, para o melhor deles, os chamar agora. E por isso decidiu a Ele chamá-los mais tarde. Porque vai ser melhor para eles, mais tarde.
Isso é o que Deus vê. Deus vê os corações, sabe as pessoas, sabe a fibra de cada pessoa, sabe a fortaleza de cada um e Ele assim decide. Vejam em 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. E por isso Deus sabe quem é que pode ser posto debaixo de certas pressões agora e quem é que não pode e que tem que ser posto debaixo dos seus testes mais tarde, das suas provações mais tarde. Não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com esta provação, vos proverá livramento, de sorte que a possas suportar. E por isso Deus nos dá esta oportunidade de chamar alguns agora, não é porque somos melhores, mas porque Ele viu que é melhor para nós sermos chamados agora e é melhor para os outros serem chamados depois. Ele é a decisão dele. Ele sabe o que é melhor para cada um. Por isso, porque é que nós? É porque Deus, na sua grande sabedoria, vê que é melhor para nós agora e é melhor para os outros depois. Segunda razão é, para qual propósito? Para qual propósito? Bem, qual é o propósito da humanidade? Qual é o nosso destino? O propósito da humanidade é para virmos ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Esse é o propósito, porque é que estamos a ser chamados. Temos estes guias de estudo, qual é o seu destino, que vos explica em maior detalhe este princípio. E por isso, queridos irmãos, alguns foram predestinados para governar sobre os outros. Vejam, na Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27. E diz assim: ao vencedor que guardar até ao fim as suas obras, isto é, perseverar e manter-se fiel até ao fim a vencer, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Vai governar com Cristo, como lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, há um pouco atrás. Vai governar com Cristo durante 1000 anos, sim, primeiro durante 1000 anos e eternamente, como vamos ver daqui a pouco. Diz assim: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Alguns foram predestinados para governar. Outros não foram predestinados para essa responsabilidade. E os que foram predestinados para governar no reino de Deus no futuro estão a ser chamados agora. Os outros vão governar em outras coisas debaixo desses no futuro, quando forem ser chamados. Mas o nosso propósito é sermos filhos e filhas de Deus. Mas alguns vão ser os sacerdotes e os reis debaixo do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vejam também em Daniel, capítulo 7, que é a profecia aqui de Daniel, que descreve exatamente a mesma coisa. Daniel, capítulo 7, vamos ver versículo 18, 18. Daniel 7, 18. Diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão por todo o sempre. Sim, vão reinar com Cristo, como lemos no Apocalipse 20, versículo 5, inicialmente por 1000 anos, mas depois continuará esse reino e vão reinar para sempre, de eternidade em eternidade. Vejam também no versículo 22.
até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. E vejam também, no versículo 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos Altíssimos, ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Inicialmente, vai ser só por 1000 anos, mas de futuro será eternamente. Vemos aqui, por isso, que vão governar para sempre. Por isso é que somos chamados para sermos filhos e filhas de Deus e para reinar. Quando são chamados e quando forem ressuscitados, com quem ou sobre quem é que vão reinar? Vejam primeiro em Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Isaías 11, versículo 10 e 11. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jesse, isto é, a Jesus Cristo, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que por debaixo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Altão, de Sinai, vai trazer esse povo todo e vai reinar sobre todo o povo. Vê-se aqui que todos vão reinar sobre todas as nações, não só nas nações israelitas, mas também das nações de gentios. Vejam também em Isaías, capítulo 66, Isaías, capítulo 66, ver no versículo 15, que diz: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um trovelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Isto é a ira do Senhor, isto é ao fim dos 7 selos, das 7 trombetas, as 7 últimas pragas, e aí vê-se que é a ira do Senhor, quando ele virá, Jesus Cristo então virá, e então é a segunda vinda de Cristo, e ele vai reinar depois disso sobre o mundo inteiro. Vejam também em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição, digamos assim. Vamos ler então no versículo 50. Diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. Vê-se então que vão ser ressuscitados quando Jesus Cristo vier, antes de Jesus Cristo pôr os pés na terra, e vão viver com Cristo a governar na terra por 1000 anos. Depois vão julgar, Cristo vai julgar as pessoas que estão na terra, como leem em Mateus 25, 31 a 34. Mateus 25, 31 a 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, na terra, vai sentar, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele então se separará uns dos outros. Vai começar este dia de juízo, o julgamento. Primeiro no milénio, nos que ainda estão a viver, e depois na segunda ressurreição, no dia de juízo, dos que já estavam mortos, que são ressuscitados. Vai haver este dia de juízo, este dia de julgamento, que vai então separar uns dos outros, como o pastor separa os cabritos dos cabritos das ovelhas. Vai haver este período de julgamento, que é um período de tempo, um período de
virem a conhecer a verdade, arrependerem-se, serem batizados, receberem o Espírito Santo de Deus, vencerem as suas fraquezas da carne e serem fiéis até ao fim, para demonstrar esta fidelidade, esta lealdade. Isto vai ser este grande julgamento durante o milénio e também no dia do juízo. Então, vemos que as pessoas vão ser julgadas. Vão ser todas ter, digamos assim, este julgamento. Isto não é uma segunda chance. As pessoas dizem, não, estás a falar que vão ter uma segunda chance. Não, não vão ter nenhuma segunda chance. Nunca tiveram uma chance porque estavam endurecidos, porque estavam cegados e não viram. Como provamos, nunca tiveram uma chance. Vejam Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 é muito claro também que não há segunda chance. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27, que diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Estas pessoas que estavam cegados não tiveram o pleno conhecimento da verdade. Estas crianças que morreram não tiveram o pleno conhecimento da verdade. Não tiveram conhecimento do nome de Jesus Cristo, pelo único que podem ser salvos, como lemos em Atos capítulo 4. Mas quando, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Não há segunda chance. O ponto é que essas pessoas estavam cegos, estavam os corações endurecidos, nunca tiveram uma chance. E agora vão ter uma oportunidade de escolher, de obedecer, de serem leais até ao fim e assim de poderem viver, isto é, eternamente, poderem ser salvos, isto é, o livro da vida vai ser aberto e eles vão ter a possibilidade de ter o nome deles escrito no livro da vida eterna. Eles vão ter que fazer uma escolha, vão ter que provar que são fiéis até ao fim, quando forem chamados. Quando Deus determinar de lhes dar o pleno conhecimento. Por isso, existe livre-arbítrio. A predestinação não é uma decisão de ser salvo ou ser perdido que já tenha sido feita. Não. Não. Não há nenhum texto na Bíblia que diz que as pessoas estão predestinadas a ser perdidas. Então vejamos o que é que a Bíblia diz acerca da predestinação. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Essas outras pessoas ainda não foram chamadas, mas daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que antemão, isto é, foram predeterminados, foi antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E os predestinou, a esses também chamou. A predestinação é uma questão de serem chamados agora ou serem chamados depois. Foram predestinados a serem chamados agora. E por isso, esse que os predestinou a serem chamados agora, a esses também chamou, e aos que chamou também justificou. Tem, está claro, livre-arbítrio para serem justificados ou não, se decidirem seguir e obedecer ou não. E por isso deu a eles também a oportunidade de serem glorificados. E os glorificou. Vê-se que a predestinação é aqueles que foram chamados primeiros. Predestinação quer dizer quando é que são chamados. Vejam também em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz assim: assim como nos conheceu,
Nele, antes da fundação do mundo, ele sabia que antes da fundação do mundo, que haveriam certas pessoas que poderiam ser chamadas primeiro. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para serem chamados primeiro, para vir a ser filhos de Deus, para a doação de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade. Nos predestinou para sermos filhos. Não nos predestinou para sermos perdidos. Nos predestinou para sermos filhos e filhas de Deus. Esse é o nosso destino. Esse é o que nós somos predestinados. A decisão é nossa se vamos manter fiéis ou não, mas nos predestinou para este grande destino. E por isso, continuando assim, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, para darmos louvor, para darmos graça a Deus, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E vejam também no versículo 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herdeiros. Fomos feitos herança, fomos feitos herdeiros. Predestinados segundo o propósito dele. Daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Conforme a sua vontade. Predestinados, fomos predestinados para quê? Para sermos chamados primeiro. A fim de louvor, os que de antemão esperamos em Cristo. Os que primeiro esperamos em Cristo. Os outros serão chamados depois. Mas os que de antemão são chamados primeiro. A predestinação, queridos irmãos, tem a ver com quando é que somos chamados. Ou somos chamados agora, ou somos chamados mais tarde, depois. Isso é o que Deus nos predestinou. Ele nos chamou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo já tinha isto planejado desta maneira. A predestinação tem a ver com quando é que somos chamados para o nosso bem. Outras pessoas vão ser chamadas depois para o bem deles, que vai ser melhor para eles, conforme as capacidades e as características que eles têm. E por isso Deus faz essa decisão baseada no que é melhor para cada pessoa. Queridos irmãos, Deus decidiu em avanço quem é que Ele chamaria primeiro para serem reis e senhores no reino de Deus, debaixo de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele decidiu quem é que havia de chamar primeiro para ter uma parte em ajudar a Cristo a salvar os outros no futuro mundo da manhã, no futuro dia de juízo. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, a vossa chamada. Por isso, queridos irmãos, não devemos estar tristes sobre aqueles que já partiram, que já faleceram, pensando que estão perdidos. Sim, estamos tristes porque eles não estão connosco e sentimos a falta da companhia deles. Mas não estamos tristes porque estão perdidos. Não estão perdidos. Eles serão ressuscitados no julgamento do grande trono branco e o livro da vida será aberto para eles poderem vir a ter a vida eterna, se eles vencerem a fraqueza da carne, se eles então usarem o arbítrio livre para responderem a essa chamada de Deus. Cristo, nesta era, neste período em que vivemos agora, não está desesperadamente a tentar salvar o mundo todo.
não está numa batalha desesperada com Satanás para tentar salvar o mundo todo. Porque Satanás não é mais forte que Deus. Nós estamos ao fim deste tempo de fim, ao fim deste 6º dia milenial, destes 6.000 anos, que é o fim do reino de Satanás. O sábado milenial, o sábado do Senhor, o milénio, está à porta, breve. Jesus Cristo vai reinar durante o milénio com os santos. Ele vai pregar e salvar o mundo, então, durante o milénio. Porque Ele é o Salvador. A verdade bíblica acerca da predestinação não é que estamos predestinados a ser salvos ou a ser perdidos. A predestinação bíblica é que estamos, alguns, predestinados a serem chamados agora e outros vão ser chamados mais tarde, depois. Esta verdade, queridos irmãos, dá-nos grande paz mental. Esta verdade, queridos irmãos, dissipa qualquer dor desnecessária que tenhamos. Esta verdade espiritual dá a você e a mim grande conforto. E, ao mesmo tempo, nos faz responsáveis pelas nossas próprias decisões. Porque temos arbítrio livre e temos que fazer a decisão correta quando somos chamados. E isto nos faz muito gratos, queridos irmãos, porque temos um Deus muito amoroso, carinhoso para conosco, que tem um grande plano e tem grande sabedoria. A sabedoria e a misericórdia, a justiça, o juízo, o louvor, a glória é do Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai.